Obrigado pelo interesse, boa tarde a todos, bem-vindos aqui a mais um painel do Eleven Sessions. Agora a gente vai falar sobre Open Finance. É um assunto que eu sou um grande entusiasta, não podia não estar aqui moderando e ajudando a apresentar e falar um pouco como a gente imagina que o Open Finance vai poder mudar a vida de todos vocês. Tá? Tem aqui ao meu lado, sócio responsável por toda a parte de Research na Eleven, Carlos Eduardo Daltoso, e tenho aqui o prazer de apresentar também Bruno Baldutini, sócio do Pinheiro Neto, certamente hoje um dos grandes e principais advogados sobre o assunto aqui no Brasil, e Bruno Loyola, sócio, cofundador e responsável por toda a parte de crescimento da Plug. Plug, uma das principais fintechs, acho que nesse mundo de Open Finance, que vai ajudar principalmente no lado de agregação de contas, enfim, consolidação. Tá? Então, queria começar aqui o painel com uma primeira provocação, uma pergunta aqui para o Bruno Baldutini, estamos com dois Brunos aqui hoje. Olhando um pouco, né, acho que o Banco Central, na agenda do BC+, e agora no BC Sharp, já nos últimos 5 anos, um esforço muito grande, né, de aumentar a competição, e principalmente aí, pegando de um ano para cá, né, primeiro com a introdução do Pix, agora principalmente com a agenda do Open Finance se acelerando, né, o que a gente pode esperar, Bruno, para os próximos meses, enfim, essa agenda, e o que isso começa a gerar de benefício, né, para os clientes finais, para os investidores, para os potenciais tomadores de crédito? Se puder falar um pouco do que a gente está para continuar vendo em termos de evolução aí na prática, por favor. Bom, claro, primeiro, muito obrigado aí pelo convite, pessoal da Eleven, muito obrigado aqui pela oportunidade. Bom, isso é um processo contínuo, né? Se você olhar um pouco na história, ele começou em 2013, esse processo, quando o Banco Central decidiu abrir o mercado de cartão de crédito, abrir o mercado de pagamentos, né? E aí, com o passar do tempo, ele também abriu o mercado de crédito, criando as fintechs de crédito, as sociedades de crédito direto. E aí ele entrou com a ideia do Pix, que era justamente criar um sistema agnóstico e público, né, que permitisse pagamentos fosse algo barato e fácil. E aí, acho que talvez a cereja do bolo, né, é o famoso Open Banking, que de fato a ideia é que você consiga trocar suas informações. Então, no fundo, se você olhar essa figura como um todo, o que o Banco Central tem por trás, né? Ele está, de fato, buscando tirar duas barreiras que sempre impediram, vamos dizer assim, a competição no Brasil. A primeira era a barreira física. Se você vinha 10 anos atrás para o Brasil e quisesse montar um banco, você tinha que ter 50 agências bancárias, 500 agências bancárias, muito caro. E isso ele resolveu com a tecnologia. Eu não preciso mais de presença física, a tecnologia resolve isso. A segunda barreira era o acesso à informação. Puxa, eu sou um banco que domina o mercado, eu tenho uma quantidade de informação de uma pessoa muito melhor do que um banco que acabou de chegar. Então, como é que eu vou conseguir competir de igual se aquele banco, de fato, tem muito mais informação? E aí que entra o Open Bank. É a segunda barreira, que é o acesso à informação. E aí, obviamente, o Open Bank é um negócio extremamente pesado e estruturado para ser feito. Você está levando uma série de concorrentes a dividir informações de um usuário, de um cliente, né, de forma organizada e de forma segura. E o Banco Central decidiu, né, optar por esse faseamento. Então agora ele começou a primeira fase, né, que é todos os acessos, dados pessoais e transacionais de contas e empréstimos, né, que está acontecendo agora. Ele começa no meio do ano agora a primeira entrada do Open Banking, que tem a ver com o Pix, que é o serviço de iniciação de pagamentos. O que é isso? Todos os bancos que tenham conta corrente e todas as fintechs, as IPs, instituições de pagamento que têm o e-wallet, vão ser obrigadas a se aderir a um sistema. E existe a figura agora do iniciador de pagamentos. Não sei se vocês viram o Facebook, por exemplo, né? Ele fez o WhatsApp Pay, né? O Facebook virou uma instituição de pagamento iniciadora de pagamentos. E o que permite essa iniciação de pagamentos? Ela permite que, mediante a solicitação de um usuário, essa entidade solicite que um dinheiro saia de uma conta A para uma conta B sem a interferência dos bancos aonde essas contas estão. Então alguém pode dizer, puxa, é o fim do débito automático, é o fim da minha capacidade de controlar o que eu faço com o dinheiro do cliente, de tirar o dinheiro da conta para compensar alguma coisa? Sim, é uma interferência. Mas então acho que a gente espera agora essa primeira grande mexida, né, que é essa execução de ordens de pagamento sem a interferência dos bancos, né, destinatários e depositários, né? Então acho que esse é um primeiro impacto e ele vai ser feito via Pix. Então você feita as transferências mediante uma mera concordância. Então você pode ter modelos de aquela cobrança repetitiva da sua TV a cabo e vai ser justamente uma transferência de dinheiro automatizada, né, de um ponto para outro. Eu preciso pagar o empréstimo de volta, eu vou pedir, né, vai ter uma execução de uma hora da minha conta para pagar aquela fintech que emprestou. Então isso, aquele débito automático que o banco me cobrava para eu fazer, talvez não tenha mais. Então essa é uma segunda mexida.
A terceira mexida que a gente espera é as variações do próprio Pix, né? E aí tem duas coisas que chamam a atenção e são pouco ainda explicadas. Uma delas é o famoso Pix garantido. Esse Pix garantido que foi dito pelo Banco Central é um modelo de negócio que, em tese, parece um cartão de crédito, só que você não tem bandeira, você não tem a maquininha, e basicamente alguém que faria uma compra vai ter uma opção de Pix garantido. Quando fala eu quero o Pix garantido, aquele estabelecimento comercial que está vendendo o produto, ele recebe à vista via Pix em 10 segundos, e nasce uma relação de crédito ou parcelamento entre a pessoa que está comprando e esse emissor do Pix garantido. E aí você fala, puxa, mas não é isso um cartão de crédito? Não faz isso o emissor de cartão? Faz, só que a diferença agora, eu não tenho mais uma maquininha, não tenho o MDR, não tenho mais a bandeira, não tenho nada. É simplesmente uma estrutura muito mais direta. Então isso aparentemente tem, em tese, né, um impacto muito grande. Aí as pessoas podem dizer, mas puxa vida, né? O cartão de crédito é uma coisa cultural, né? As pessoas não vão mudar isso. É verdade, é cultural, mas se o estabelecimento comercial sabe que se ele usar o cartão vai pagar tanto, e se ele fizer o Pix garantido, ele recebe à vista e paga muito menos, ele pode, até por força de lei, oferecer preços diferenciados. No Brasil você pode dizer, olha, você quer pagar com o cartão? Custa tanto. Você quer pagar com o Pix? Custa menos. Então você pode fazer essa diferenciação. Então a gente tem que olhar para esses movimentos, então acho que isso é uma coisa bem disruptiva que o Banco Central vem propondo, né, como o próximo passo. E, obviamente, outra coisa que a gente tem que ficar de olho são as outras fases do Open Banking. E aí, quando eu digo outras fases, no ano que vem a gente vai ter a troca de informações para efeito de investimento. Então, hoje, eu faço investimentos e aplicações no meu banco, mas eu não tenho essa competição. A partir do Open Banking nesta fase, eu vou poder, de fato, falar o seguinte, vai ter um concorrente, vai me perguntar, Bruno, você tem investimento no banco tal? Tenho. Posso acessar todos os seus investimentos em todos os bancos que você tem, que eu quero te oferecer um produto melhor, um investimento melhor para você, com retorno melhor? Puxa, quero. Então vai ter uma competição que a gente não tem hoje, pura, né, de oferta de investimento. Então isso é uma coisa não conhecida, né, e você olhar o Open Banking em outras jurisdições, ele não é tão amplo quanto o Brasil, então de fato é algo inovador e que deve ter um mega impacto para nós. Então só essas poucos exemplos mostram que tem muita coisa ainda, né, que vai ter impacto. Tem muito benefício ainda realmente para vir, gente. Agora, aproveitar um pouco do Loyola aqui. Loyola é uma pessoa que a gente já fala há anos, enfim, tem uma experiência internacional também interessante, que acho que é importante aqui para compartilhar um pouco com a gente, tá? E aí, pegando um pouco do gancho do Baldutini, Bruno, acho que do ponto de vista de competição, né, o que a gente vai ter de promoção, competição, obviamente, é diminuindo, né, a restrição, acesso à informação, né, tornando menos assimétrica o acesso à informação. O que você acha que a gente ainda tem de potenciais benefícios, né, de novo, né, para a sociedade, né, para os potenciais clientes aqui no nosso mercado? Perfeito, Cristiano. Obrigado também pelo convite, é um prazer aqui estar dividindo esse painel aqui. O Open Banking é realmente o que você falou, o objetivo do Banco Central com um projeto como o Open Banking é realmente estimular a competição e estimular a inovação. E como consequência disso, obviamente, os grandes beneficiados aí desse projeto são os consumidores finais, né? Eles que vão realmente, a partir do momento que você consegue, aumenta a competição, você vai ter melhores produtos, né? E acho que o Baldutini ele colocou bem essa parte de assimetria informacional que os principais bancos hoje detêm as informações pessoais, as informações financeiras de cada pessoa, e agora a gente consegue diminuir essa assimetria, no qual a consequência para o consumidor é que eles realmente vão ter melhores produtos, vão ter serviços muito mais personalizados, né? O outro ponto, além da competição, é estimular a inovação. Então você é diferente do Pix, que realmente é uma mudança, uma inovação incremental, né? Que o Pix agora você faz o que você fazia com o TED, com o DOC, é uma transferência, mas de uma forma muito mais eficiente, uma forma muito mais barata. E agora você consegue fazer o Open Banking, que é uma mudança estrutural do sistema, no qual permite que novas inovações aconteçam, né? Então é difícil a gente fazer qualquer tipo de futurismo aqui, mas com certeza vão surgir novas fintechs, bancos inovadores com uma mentalidade totalmente diferente, permitindo, usando esses dados, que é realmente um ativo, é um dos ativos mais valiosos do mundo hoje,
permitindo que criem novos produtos, que criem novos serviços. E uma das consequências também vai ser essa diminuição um pouquinho da concentração bancária, porque eu não vou ter que contratar meus serviços com o mesmo banco que eu tenho relacionamento há muitos anos. Eu consigo contratar o serviço do banco A, um crédito do banco B, um investimento com o banco C, outro tipo de crédito com o banco D. Vai realmente desintermediar, a gente consegue utilizar vários serviços bancários sem necessariamente ter essa relação com um único banco, que é o que normalmente acontece hoje. Muito interessante, né, Cristiano, ver essa revolução, né? Mais uma, você já viu várias revoluções aí nos seus 25 anos de modal ali, né? Toda a Basileia e tudo mais. Mas direcionar minha próxima pergunta para o Baldotini. Com o tamanho do mercado brasileiro, né, e também o protagonismo que o Banco Central tem feito, buscando melhores práticas no mundo, né, você vê o Open Finance ganhando uma relevância maior do que em outros lugares do mundo? Olha, eu dei uma comparada um pouco dos vários modelos de Open Banking no mundo, né? E se você comparar o Brasil, ele é de fato muito mais agressivo do que a gente entende ou conhece de Open Banking em outras jurisdições. Isso se faz porque, de fato, a concentração bancária faz com que pagamentos, créditos, serviços e produtos fiquem concentrados. Então, se você não fizer algo muito abrangente, você, com a posição dominante que existe, ou com a concentração, você realmente tem pouco efeito. Então, de fato, o nosso Open Banking ele tem uma abrangência enorme. E a consequência disso é um pouco o que o Loyola falou. Ele vai mudar como a gente faz negócios com o banco. E talvez a gente comece a ter o que você vê um pouco na Inglaterra. O banco A, ele é muito bom naquele produto. E ele faz parcerias para oferecer o do banco C, do banco D, da fintech A, e assim vai. Então, o que eu acho que pode acontecer hoje, em que você tem um modelo de banco múltiplo com a concentração de todos os serviços, você talvez vai começar a perceber que o cliente vai escolher o que é melhor de cada banco. E isso vai fazer com que os bancos sejam alterados. Então, a minha sensação é que o Open Banking no Brasil vai ter um impacto muito maior aqui, vai ter uma consequência muito maior aqui do que em outras jurisdições que são talvez menos concentradas, ou a informação é um pouco mais disseminada, tem outras características. Então, acho que para nós vai ser um negócio muito mais disruptivo, né? E vale mencionar, né, que o brasileiro é um povo que gosta de testar tecnologias, gosta de testar novas coisas. O Loyola enfrenta essa situação. E isso também tem um impacto muito mais forte, porque daí o brasileiro é mais ousado, ele vai testar aquele app do outro banco, enquanto que se eu estivesse numa outra jurisdição, ele fala, eu estou feliz aqui, eu não vou. Então isso também, a questão cultural nossa, né, de ser um cara mais online e buscar alternativas, é uma realidade que também tem uma consequência para o Open Banking, né? E Loyola, né, a gente, pensando na segurança, né, infelizmente no Brasil a gente tem muitos problemas de segurança pública, a gente viu o Procon ontem, né, querendo inibir o uso do Pix, né, suspender o uso do Pix, solicitando isso ao Banco Central. Como é que você vê essa questão, né, de compartilhamento de dados por parte do usuário, né? Se puder falar um pouco do modelo europeu, né, como que isso funciona lá. Perfeito. Eu acho que a segurança tem que ser um dos pilares fundamentais aí do Open Banking, justamente porque a segurança traz a confiança do consumidor, né? Então você tem que ter confiança no sistema para você compartilhar, né? Eu dou o exemplo da minha mãe, por exemplo, que antes ela não fazia compras na internet há 10, 15 anos atrás, hoje ela é uma consumidora assídua, está chegando todo dia compras, porque ela falou, não, como que eu vou compartilhar meu cartão de crédito na internet? Isso aí é um problema de fraude, né? Então, aos poucos, as pessoas, eu acho que vão ganhando essa confiança de compartilhar os dados. Mas o mais importante aqui é as pessoas terem consciência que seus dados têm valor, né? Terem consciência de que você pode trocar os seus dados por um serviço ou um produto melhor, né? Hoje a gente vê, de uma forma até um pouco absurda, alguns bancos fazendo pré-cadastro para o Open Banking, né? Ou como se o meu pré-cadastro fosse... se eu tenho um pré-cadastro é para você ter algo em troca, né? Se for alguma coisa limitada. Mas realmente é um pouco da falta de transparência que a gente vive em alguns bancos. Isso vai mudar totalmente. Mas a segurança é fundamental para ganhar a confiança do consumidor. E o próprio Banco Central, os grupos de trabalho, obviamente, se preocupam e tem uma vertical para controlar a segurança, porque se tiver algum tipo de vazamento de dados, alguma quebra nesse fluxo, se perde essa confiança e, obviamente, para recuperar a confiança é muito mais
é muito mais complicado, né? Então tem que ser fundamental para todo tipo de empresa. Para a Plug é um dos pilares principais. E se tiver, mesmo concorrentes nossos, se tiver algum vazamento, é prejudicial para o ecossistema como um todo, né? Então é necessário ter uma regulação muito forte, é necessário ter um controle muito forte para a segurança, para a gente realmente ter essa confiança e fazer com que o Open Bank, o Open Finance, alcance os objetivos aí de realmente estimular a inovação e colocar o consumidor no centro das negociações. Legal. Vou perguntar de novo para o Badoltini, pensando em agenda. De novo, tem quase 10 anos, acho que 8 anos que o Banco Central começou esse trabalho, acho que nos últimos 5 de forma mais intensa, é mais amplo, em algumas situações transcende até o próprio sistema financeiro, a própria Lei Geral de Proteção a Dados, ela mal bem, ela vem também próxima para ajudar no que o Loyola estava comentando agora, né, na questão da responsabilidade no compartilhamento das informações. A gente viu essa agenda ser muito bem implementada até o final do ano passado, com o Pix, e agora nos últimos meses, algumas iniciativas do Banco Central acabaram tendo uma necessidade de atraso, né? Um atraso combinado com as instituições financeiras, mas enfim, não chama de atraso, uma postergação de prazo, tá? Talvez seja mais educado. Tá? Aí, um pouco no que você está vendo, na sua experiência, é uma dificuldade de implementação no lado tecnológico, de coordenação do Banco Central? O que você acha que pode estar por trás, enfim, que realmente pode... É uma mudança significativa, né? Como o Loyola comentou, o Pix é algo incremental, você cria um potencial substituto, microeconomia, né? Um substituto perfeito, só que com características de maior eficiência, né? No lado tempestivo e no lado de custo. Agora, quando você pensa no estrutural do Open Finance, você mexe com a arquitetura de sistemas, você mexe com conectividade, você mexe com banco de dados, você mexe com uma série de coisas, tá? Você acha que a gente tem só postergações pontuais ou você acha que a agenda pode estar em risco, um caminho sem voltas, que o Banco Central já tomou decisão, acho que a sociedade está entendendo, né, o benefício, o mercado como um todo muito preparado? Como é que é? Então, bom, acho que só queria fazer um comentário anterior com relação à segurança, né? Existe uma brincadeira no direito que diz o seguinte: se você transporta drogas pela rodovia, você não fecha a rodovia, você vai atrás da pessoa que transportou drogas, né? Então essa discussão do PROCON e fala, vamos parar o Pix é a rodovia, você não fecha a rodovia, você resolve o problema maior. Então essa visão, né, de parar a tecnologia, ela não faz muito sentido e obviamente o Banco Central pensa exatamente assim. Então esse é um comentário que acho que é importante mencionar, a gente não pode confundir, você fala, nossa, agora com o Open Bank o Pix ficou mais perigoso. Não. É exatamente a mesma coisa, né? Então acho que esse é um conceito que as pessoas às vezes confundem, né? Que dá raiz, né? É raiz, exatamente, né? Agora, com relação à postergação, eu falo bastante, obviamente, com o Banco Central, a gente acompanha muito, né? A gente ajuda lá o pessoal do Open Bank, a implementação. Agora, a gente tem que lembrar que, por conta da concentração bancária, né, a maioria dos players que participam do Open Banking, principalmente os bancos S1 e S2, que são os afetados agora, né, pela troca de informações transacionais, eles estão, literalmente, num maremoto regulatório de outras áreas. Então, um exemplo, por exemplo, é os registros recebíveis de cartão. Todos os grandes grupos têm credenciadoras, que tiveram que adaptar os seus próprios sistemas e os emissores, que também são bancos, para um sistema novo. Então isso demanda tempo e tecnologia. O próprio Pix, a integração do Pix, que por mais que é um sistema independente, ele integra com os bancos. Então tem hoje um monte de trabalho relacionado a essa integração, uma série de mudanças regulatórias de aprimoramento do Pix. Isso também afeta. Então a verdade é que, eu conversando um pouco com os participantes, né, do Open Banking, as empresas mais modernas, as de tecnologia, falam, realmente o prazo é super apertado. Então, se uma empresa de tecnologia está dizendo que o prazo é apertado, imagina para um banco que tem um sistema legado, que ele não pode parar e que tem que cumprir outras regulamentações que são feitas, né, o tempo inteiro e tem que cumprir o Open Banking. Então, acho que o que acontece no atraso é um atraso consentido, em que o Banco Central pergunta para os players e sente se é verdade. E aí, claro, né, como todo regulador, né, você num mercado mais concentrado, você tem o grande dilema, né? Esse atraso é porque existe um conflito de interesse, aquele incumbente, de fato, ele quer atrasar o máximo possível, ou tem uma demanda tecnológica e de segurança que justifica. Então, é esse o equilíbrio que o próprio Banco Central sabe que existe, né? Natural, né? Que se eu fosse o incumbente, eu ia falar, não, daqui a 30 anos eu estou pronto, óbvio, e o fintech fala amanhã. Então, onde está no meio, né? Onde é a verdade da história? Então, de fato, o Banco Central, antes de tomar uma decisão de postergar, ele conversa muito com o mercado e se assegura que, de fato, tem um motivo. Então, vocês vão reparar que nas várias
postergações que aconteceram, sempre fala a pedido dos players de mercado, Exato. porque o Banco Central por ele já tinha implementado. Então acho que esse é o primeiro fato. Agora, isso significa que o Banco Central vai desistir? Em hipótese alguma. Em conversa com o Banco Central vamos em frente, inclusive vão entrar outras coisas, reforma cambial, o real digital, usar stablecoins para câmbio. São coisas que ele já vem falando que vai se juntar a tudo isso. Então você percebe que a agenda continua muito ativa, eles vão continuar fazendo. Então, assim, não tenho a menor preocupação e se eu fosse o incumbente eu não ficaria calmo dizendo agora vai tudo com mais calma. Não. O Banco Central quer implementar, ele vai e agora, lembrando, né, o Banco Central se tornou independente, né? Então eventuais pressões do governo, né, uma mudança, isso para o Banco Central, de fato, é uma coisa que ele não pretende mudar. Então, não conte com grandes atrasos. São atrasos por necessidade de segurança, né, como diz o Bruno, né, para ter certeza de que esse processo, que é extremamente complexo, né, porque você envolve muitas partes e envolve informação sigilosa, né, de fato sendo transferido. E aí acho que o último comentário que vale lembrar é toda instituição financeira, como toda instituição de pagamentos que participa do Open Banking, ambas seguem a lei de sigilo bancário, que diz o seguinte: quem quebra o sigilo comete um crime. Então a lei, para quem participa, é extremamente dura. Então dizer, puxa, tem muito mais risco, veja, todos os bancos e todas as instituições de pagamento já trabalham com essa regra, já conhecem. Então o modelo de segurança é super conhecido. Então dizer que agora vai ser mais inseguro não é uma verdade. E é por isso, aí o Bruno Lola trabalha muito nisso, que é a questão da segurança dos dados, como é que eu protejo dentro desse ambiente cujos participantes têm que seguir o sigilo bancário. Então, muito tranquilo, acho que as pessoas não deveriam se assustar com isso, porque de fato todos que participam conhecem a questão do sigilo bancário. Perfeito, maravilha. Loyola, vou aproveitar aqui um pouco do gancho do Baldutini, pensando no lado de tecnologia, tá? Em algumas conversas, você tem algumas pessoas que talvez não estão familiarizadas com o tema. Quando a gente fala sobre Open Finance, não, mas os bancos digitais já estão aí, né? Eu falei, não, o banco digital não é o Open Finance, na realidade, né? Óbvio que tem todo um arcabouço, como a gente falou aqui, né, nos últimos 7, 8 anos, que estão permitindo uma série de novas estruturas, enfim, mais simples, e com isso permitindo abertura, uma maior competição, mas você tem ainda questões importantes, né, por vir, tá? Então, se a gente puder falar um pouco do que tem de tecnologia por trás, né, o que viabiliza isso, né, as APIs, né, que a gente fala muito, escuta muito, lê muito, mas o que são as APIs no final das contas, né? A gente já também viu alguns incumbentes falando, olha, eu vou ter um custo aqui de disponibilizar, de vir aqui acessar minha informação, então se alguém quiser acessar minha informação vai ter que pagar por isso, eu vou botar aqui um porteiro na porta, um tarifador aqui, e você vai ter que fazer as comunicações aqui, eu vou ter que pagar por essas cargas, né? Se puder falar um pouco sobre isso, né? Desmistificar um pouco, né? O que é custo, né? de acesso ou de setup, né? Enfim, obviamente a gente já ouviu aqui de vocês, a gente já discutiu muito, né, todos os benefícios, né, mas o que está por trás, né, qual é o trade-off, né, acho que para o consumidor final está muito claro, né, para as instituições financeiras, né, se você puder falar um pouco, né, desse conceito das APIs, em especial essas conexões, né, claro. E um pouco da onde vem até a própria questão da segurança, né, de ponta a ponta, né. Perfeito. É importante dizer que a API é um conceito antigo já, não foi criado para o Open Finance. Não foi criado para o Open Finance. A API é um conceito antigo que, de uma forma muito simples, é a forma que dois sistemas podem se comunicar de uma forma simples, eles falam a mesma linguagem, né? Então, a padronização de APIs, inclusive, foi um passo do Banco Central diferente, aconteceu no PSD2, por exemplo, na União Europeia, onde não teve uma padronização de APIs e cada banco criou a sua própria API, onde realmente um dos motivos de não ter ganhado escala na União Europeia, diferente do Reino Unido aqui, foi justamente não ter uma padronização de APIs. Então, se você, os conceitos de APIs que não são novos, é praticamente dos sistemas poderem se comunicar de forma simples, e para isso tem protocolos de segurança e tem toda a parte tecnológica por trás para manter privacidade, segurança e tudo mais. Então, com essa parte tecnológica, realmente a gente não precisa se preocupar. Tem os desafios de implementação, principalmente os grandes bancos, mas existem tecnologias em cima dessas APIs que garantem toda a parte de segurança, que não há nenhum problema, né? Com relação aos bancos digitais, essa confusão com o Open Finance é comum, a gente escuta bastante, mas é justamente esses bancos digitais que nasceram mais novos, que já nasceram nessa época de tecnologia, que não tem tantos sistemas legados por trás, eles conseguem implementar esse tipo de sistema muito mais fácil, né? Então, se você pensar no banco incumbente, que tem décadas de existência com muitos
sistemas legados, realmente tem uma complexidade que tem que ser levada em consideração na parte de implementação que o Baldutini comentou, né? Mas desde o começo, quando o Banco Central lançou o desafio, o Open Banking da resolução de maio do ano passado, o cronograma sempre foi um grande desafio, né? Para vocês compararem, na União Europeia foram mais de 2 anos desde que foi anunciado até a implementação. E ainda assim teve atraso também por lá. Então não é que o Brasil está atrasando, não. Lá teve atraso no Reino Unido também. E o escopo do Open Finance do Brasil, como o Baldutini colocou muito bem, é muito mais amplo também. Então os desafios para implementar realmente são grandes. O Banco Central está fazendo um papel fundamental de escutar toda a forma de governança, de definições do Open Bank é bastante democrática, com representantes de várias cadeiras, e essa forma bastante democrática de você conseguir criar esse sistema que vai beneficiar a todos, né? Então tem tem o desafio tecnológico, o desafio regulatório, tem a pressão dos incumbentes também, que não tem tanto interesse assim em compartilhar esses dados nesse momento, mas o Banco Central já lançou os desafios e a gente vai ter o Open Finance de qualquer forma nos próximos meses. É um pouco do que a gente acredita aqui também, assim, acho que é natural, né? Você tem o status quo, você tem os principais players ali, assim, é natural que você queira manter isso, né? Mas acho que diante de tanto benefício que a gente tem para a sociedade, acho que a preocupação legítima do regulador, né, do Banco Central já há algum tempo, né, de como é que ele aperfeiçoa os serviços, não é como é que eu baixo a tarifa, como é que eu baixo o spread bancário, vou lá, vou marcar, né? A gente já sabe, a gente já viu isso dar errado, né? Não é simplesmente tabelar, né? Você precisa de fato incentivar a concorrência, incentivar a competição para que você possa melhorar não só a qualidade do serviço, mas também, obviamente, o nível de custo, o acesso, né? A eficiência, tá? Acho que quando a gente idealizou o Modal Mais lá atrás, né? Ainda em 2012, confesso para vocês que a gente não via ainda esse potencial todo que foi ao longo, né, desses últimos anos criado, né, e muito incentivado esses ventos de polpa pelo Banco Central, tá? A gente sempre percebia que o mercado brasileiro era um mercado muito pronto para ser disruptado, né? Tem todas as características de várias outras indústrias que foram disputadas em vários outros lugares do mundo, uma concentração muito alta, uma qualidade, né, na relação, né, do custo em relação ao benefício para o cliente final também bastante questionável. Sabia que na mão dos 5 maiores bancos, e 2 dos quais ainda entidades públicas, você tem naturalmente restrições até regulatórias, né? Como é que você contrata, como é que você investe, enfim. A gente sabia que tinha ali um ambiente muito assim, preparado para ser disruptado, tá? E foi nisso que a gente entrou, pensando na plataforma de investimento, junto com o Banco Digital, a primeira, né, a juntar esses 2 serviços, né, tornar a experiência mais completa. Mas quando a gente vê realmente a possibilidade no meio do caminho do Banco Central soprando, né, esse vento de polpa nessa intensidade, realmente o potencial fica muito maior, tá? Desculpa, Cristian, então, tem umas características que a gente é bastante otimista com o Open Banking no Brasil, diferente de lá fora, né? Que o Baldutini já falou, o brasileiro é bastante aberto com novas tecnologias, né? 2, tem algumas pesquisas que dizem que mais da metade dos brasileiros estão dispostos a compartilhar seus dados financeiros em troca de melhores serviços e produtos. Essa mesma pesquisa feita na Europa é menos de 20% dos europeus. Incrível. Então o brasileiro vai compartilhar esse dado muito mais. O Open Banking na Europa já está sendo uma revolução. No Brasil tem a possibilidade. Se a gente somar isso, o spread bancário ainda muito alto, se somar isso, a concentração bancária, colocar tudo junto e um regulador realmente bastante na vanguarda com relação à abertura de dados, tem tudo para esse projeto realmente transformar o sistema financeiro nacional. Na nossa visão, e aí também parte das preocupações primárias que a gente sempre teve aqui, que era como é que a gente entra, né, para pensar em financial deepening aqui no Brasil, né, sofisticar o portfólio dos investidores. Claro que a gente ter tido uma queda de taxa de juros ao longo dos últimos anos, em cima de todas as reformas que foram feitas, pensando mais no lado de política monetária, é uma premissa importante, fundamental. Agora, educação financeira, assessoria financeira são tão, ou talvez até mais fundamentais. E a gente olha aqui o Open Finance como uma possibilidade, né, obviamente com o opt-in do cliente, ele entendendo, né, todas as vantagens que ele passa a ter, né, de compartilhar essa informação e a partir daí a gente conseguir, né, através de inteligência interna aqui, aí pegando todo do lado, né, de machine learning aqui, também com o lado dos assessores financeiros, a potencializar a nossa capacidade de educar esses clientes financeiramente, ou seja, entender melhor o básico, né, nem
como é que investe em ações, como é que investe num fundo imobiliário, entender como é que ele, ajudá-lo a entender como é que ele entende a conta corrente dele, né? O que entra, o que sai, o potencial que ele tem ali de gerar poupança no tempo, né? Gerar poupança no sentido de gastar menos do que ele recebe, né? Entender que você está tendo um fluxo que começou a diminuir a entrada, está aumentando a saída, já você vai ficar negativo, o que você precisa fazer, como é que você se planeja para tomar um crédito, se for o caso, se for necessário, mas de forma planejada para não ir para o crédito emergencial, que naturalmente é mais caro, tá? Então, assim, uma última provocação aqui para vocês, a gente já está com o tempo terminando, mas em cima desse estrutural, né, todo esse potencial estrutural que a gente tem, vocês acham que, enfim, alguns produtos, alguns serviços, né, que a gente estava acostumado a ter, podem ser, não vou dizer, vamos lá, descontinuados, né, mas podem ser realmente muito reduzidos, e novos produtos, novos serviços, enfim, o que vocês imaginam, né? Acho que a gente falou do Pix, acho que já foi uma enorme revolução do ponto de vista de eficiência. Hoje, mais da metade, né, das transferências que a gente tem aqui no nosso banco digital passam pelo Pix, né? Não tem nem um ano, em poucos meses já era assim. Então, olhando para frente, acho que você falou do Pix garantido, o que mais, enfim? Veja, acho que alguns produtos, né, que são automatizáveis, né, que você nem percebe, por exemplo, o cheque especial, esses produtos com Open Banking, ou seja, que tem muita margem e pouca justificativa, né? Você, sem dúvida, é onde você tem o que o americano chama de low hanging fruit, né? Porque se eu for um competidor daquele banco e eu falo, olha, o Bruno, você tem cheque especial no banco A? Tenho. Você me autoriza eu ter acesso aos seus dados e acessar sua conta para verificar quando você vai ficar negativo para que eu possa disparar um empréstimo muito mais barato? Ah, sim, autorizo. E lembrando que no Open Banking, né, há 120 acessos por mês, por pessoa de dados transacionais naquela instituição são de graça. Então o competidor acessa 120 vezes a minha conta via API, de graça, para ele ficar monitorando. Então só isso, o fato de eu ter o competidor ter acesso à informação, ele fala, não, esquece esse produto. Então a tendência é produtos caros e automatizáveis, esses claramente são os low hanging fruits, vão ter muita competição e portanto vão ser descontinuados. Pelo menos uma visão que eu tenho aqui. Deixa eu... Nessa linha, Valtinho, só pegando esse gancho, o Open Finance substitui o cadastro positivo, por exemplo? Veja, o cadastro positivo nunca decolou para valer, né? Já começa aí, né? Eu acho que... e aí você tem um certo conflito de interesse, falta de informação. Eu acho que com o Open Banking, o cadastro positivo fica naturalmente uma coisa comum de ter, né? De você, é normal você ter um cadastro positivo. Só que o fato de eu acessar todas as informações, de fato... né? Eu tiro esta barreira, né? Agora, vai existir um cadastro positivo? Eu acho que sim. Eu acho que vai chegar no momento da meritocracia, o bom pagador deveria pagar menos juros e o mau pagador mais? Sim, isso vai acontecer, isso é o certo, né? E não uma padronização por teto, por problemas. Claro, o assunto não é tão simples, você tem recuperação de crédito no Brasil, merece uma melhora. Tributação, merece uma melhora. Então são outros fatores que podem diminuir. Mas sem dúvida, acho que o acesso à informação... você realmente muda um pouco o perfil das coisas. Eu acho que é difícil a gente fazer futurismo aqui sobre o que vai acontecer. Na verdade, você trabalhou com o Brad King, né? Exatamente. O Brad King ele gostava de fazer essa parte de futurismo, mas e já nos livros dele a gente já falava sobre essa mudança da infraestrutura, como vão ser esses serviços digitais no futuro. É o banco Embedded Finance, né, onde você está banking everywhere, never at a bank. Né? Você não vai precisar de uma agência, a agência é totalmente desnecessária. E a instituição, ou a fintech, ou o banco que vai ganhar o jogo realmente parece clichê, mas é a experiência do cliente, né? Então aquele banco que conseguiu oferecer a melhor experiência por Bruno, personalizada, sabendo do meu momento de vida, entendendo o que eu preciso, quanto eu ganho, quanto eu gasto, qual a minha capacidade de poupança, como você colocou, é o que vai realmente me conquistar. Vai ser o aplicativo principal onde eu vou usar e falar assim, olha, esse banco realmente me ajuda a ter uma vida melhor, né? Não é um banco que fica me empurrando produtos desnecessários porque tem uma comissão, enfim, eu acho que aí justamente essa diminuição da simetria da informação vai permitir que a gente tenha essa experiência muito mais personalizada, né? E aí, citando o Brad King, ele falava que há 3 anos atrás, ele falava que já nos próximos 5 anos, provavelmente a gente vai ter mais mudança do que nos últimos 50. E o Brasil, acho que está caminhando para isso, porque realmente o uso dos dados por essas empresas, principalmente de tecnologia, que vai fazer a diferença no futuro. Legal, gente. Maravilha o painel. Queria agradecer novamente a presença de vocês dois, o Cadu aqui do meu lado, junto. Acho que é ótimo, como a gente tem falado, eu particularmente aqui, a gente no Modal é super entusiasta do assunto, não tem a menor dúvida que
sempre que você tem mais competição, você tem mais concorrência, você tem criação de eficiência ali natural. Eu acho que para a sociedade, acho que assim como o Banco Central já viu lá atrás, acho que é um caminho sem volta. E acho que além disso, entender e ter uma mentalidade, né, de Open Finance, aí, um pouco só reforçando o que o Loyola comentou, é entender que nesse mercado com o conceito de Open Finance, o cliente deixa de ser do banco A, do banco B ou do banco C, né? Na verdade, assim, o que vai valer é a experiência, né? Com mais personalizado, e a gente já hoje tem falado de hiperpersonalização, acho que isso é que vai fazer a grande diferença, tá? Novamente, queria agradecer a presença de todos vocês aqui, acho que foi ótimo, acho que para os nossos clientes aqui, investidores, parceiros, enfim, acho que também foi extremamente esclarecedor. Gente, obrigado. 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 Há 6 anos, nascemos com um sonho: ser a fonte de conhecimento de todos os investidores do Brasil. Sejam eles grandes, médios ou pequenos. Para nós, todos têm o direito à informação de qualidade. Toda manhã, acordamos apaixonados pelo desafio de entender, explicar e prever os movimentos do mercado. Somos reconhecidos como a melhor casa de análise financeira do Brasil. Somos uma central de informação independente, imparcial e livre. Não compramos ações nem vendemos, nem sequer ganhamos comissão de nossos clientes. Sabe por quê? Porque é a única forma de ser independente. Quando o mercado grita invista, 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 nós gritamos, antes de investir, conheça, conheça, conheça. E aqui na Eleven temos qualidade na informação. Temos respeito por todos os brasileiros que poupam seu dinheiro com esforço. Temos a vontade de ajudar os investidores a discernir e poder falar de igual para igual com seu assessor. Queremos criar investidores livres, que tomem as rédeas de seus investimentos, que tenham liberdade de pensamento e autonomia. Nós somos a bússola do mercado de investimentos. E agora chegou a hora de cumprir nosso propósito como empresa: democratizar as informações para todos os investidores do nosso país. As mesmas análises que os grandes investidores têm acesso, agora podem estar nas suas mãos. Pronto para ser independente? Seja bem-vindo à Eleven.